Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à Opinião do Feminino num dia em que o nosso tema principal é a visita do Papa Francisco a Moçambique. O Papa Francisco chegou esta quarta-feira e vai a Madagascar na sexta-feira às 12 horas e 25 minutos no aeroporto internacional de Maputo a partir da base aérea. Portanto, a visita do Papa, particularmente a sua intervenção no Palácio da Ponta Vermelha e também no pavilhão de Machaqueno, onde presidiu ao encontro interreligioso, vai ser aqui o nosso tema central. Além da visita do Papa, vamos discutir, vamos fazer aqui algum balanço da campanha eleitoral e também as incidências sobre a xenofobia na África do Sul. Para fazer a discussão de hoje, conto com as duas convidadas do último programa, nomeadamente Éssita Segauki e Sônia Mboa. Cumprimento as duas. Muito boa noite e sejam bem-vindas ao programa de hoje. Obrigada. Muito bem, Éssita, hoje começo por si. O nosso primeiro tema, como disse, é a visita do Papa Francisco a Moçambique. Pela mensagem que o Papa transmitiu, percebe-se que esta não é uma visita católica. O Papa falou para a sociedade, teve uma mensagem abrangente e digamos que quase tocou o coração, indo tocar aqueles que são os temas centrais da sociedade, sobretudo no encontro que fez no pavilhão da Machaqueno, quando destacou que os jovens não devem deixar que a sua alegria seja roubada e que eles devem ser os atores da sua própria história e os atores da história do seu próprio país. Mas, de qualquer forma, comecemos pelo Palácio da Ponta Vermelha, onde fez um discurso direcionado aos líderes políticos, ao presidente Filipe Nyusi, ao presidente da Renamo e ao presidente do MDM. E o tema central no Palácio da Ponta Vermelha foi a questão da paz. Comecemos pela paz na Ponta Vermelha. Éssida. Boa noite, Mossipo. Cumprimento a Sônia, cumprimento também aos nossos telespectadores. De fato, Mossipo, o Papa Francisco não decepcionou. Portanto, quem vem ouvindo as suas homilias, quem o vem acompanhando, penso que poderá dizer que se reveu completamente, tanto nas duas abordagens que ele teve hoje, quer com os partidos políticos, quer no encontro interreligioso, que eu concordo com o município que diz que o Papa falou para a sociedade. Para os partidos políticos, eu penso que é preciso realçar aqui que havia algum ceticismo pelo fato do Papa visitar Moçambique no período de campanha eleitoral, tanto correr-se o risco de termos esta visita cooptada, podemos assim dizer, pelo partido no poder. O Papa mostrou que ele é muito superior a isso, que ele veio para abençoar, para trazer uma mensagem de esperança. Acha que a forma como estava formatada a agenda e a intervenção do Papa, ele elimina esta suspensão que havia, eventualmente poderia haver algum aproveitamento político? Eu acho que é a percepção. Como disse, quem tem acompanhado o Papa Francisco, quem tem ouvido as suas homilias, quem tem tanto procurado se inteirar daquilo que é a sua postura, a maneira como ele tem visitado todos os países, como é que ele se comporta, já poderia perceber que este Papa tem uma forma de estar mais aberta. Portanto, ele não vejo o Papa Francisco a deixar-se levar por agendas políticas. Portanto, quero eu acreditar que até o momento foi mesmo propositado vir a Moçambique numa altura em que há uma campanha em curso, numa altura em que a mensagem de paz definitiva portanto, narrativa do dia, encontrou o terreno fértil para que ele disseminasse a sua mensagem, para que ele passasse a sua mensagem de esperança, a sua mensagem de paz e, acima de tudo, que se comunicasse com os moçambicanos no geral, não só com os católicos, acha que não foi só fundamental com os esta comunicação no geral e não uma mensagem direcionada apenas para a comunidade católica? Não só fundamental, como assertiva. Eu penso que nós estamos a precisar que alguém mostre que nós precisamos de acreditar em nós, que nós temos muito para dar, que este país, esta sociedade, esta nação tem muito para dar e que um momento de introspeção também, para que nós possamos olhar para nós próprios e nos perguntarmos, estamos satisfeitos? A mensagem que o Papa trouxe, penso eu, que deveria merecer muito mais destaque. Nós devíamos partilhar ainda muito mais e discutirmos e se calhar fazermos aqui uma análise, olharmos para trás e projetarmos o nosso futuro. Acha que é uma boa base, um bom ponto de partida para a reflexão? Eu acredito. Portanto, sem agredir. Esta mensagem chega igualmente para quem não se identifica
com igrejas, com filiações partidárias, político-partidárias, quem não tem muito... Acha que esse foi o grande mérito desta intervenção do Papa? Sim, sim, sim. Falar Chegar para a sociedade, toda a gente. falar para todos nós, para cada um de nós e de forma muito particular para cada um dos moçambicanos. Muito bem, Sônia, quero ouvir, conforme a ESTA iniciou, dando uma visão geral sobre a intervenção do Papa. Qual é a leitura que faz das intervenções do Papa e do formato da sua própria visita, as suas deslocações, as pessoas com quem se encontra, as lideranças políticas, vimos também encontros com a sociedade civil, embaixadores e depois um encontro interreligioso com jovens das diversas confissões religiosas do país? Bom, primeiro quero saudar o telespectador e os companheiros aqui do painel. Sobre a visita do Papa, dizer que o Papa em si transcende todo tipo de diferença ideológicas, religiosas, até políticas. É a razão pelo qual ele teve um encontro com os políticos em particular, teve encontro com diferentes tipos de religião e, se for a ver também, em termos de mensagem que trouxe para a juventude, que é o futuro de Moçambique, ele traz para esta época eleitoral uma frase que me tocou bastante, onde ele dizia que ninguém tem o direito de decidir quem deve jogar. E Exato. disse ainda que ninguém tem o direito ainda de escolher quem não deve jogar. Isto transcendeu todo tipo de pensamento. Acha que é uma mensagem bastante contextualizada com o momento para um político? Momento político eleitoral. Eu espero que todos os partidos políticos, todos os dirigentes, todos os membros dos partidos políticos que têm temor a Deus, em algum momento reflitam. E houve ali um segundo momento em que o Papa pôs a todos em reflexão sobre cada um de nós para pensar no seu interior. Cada um de nós devia fechar os olhos e refletir um pouco qual é o papel eu, como jovem, que tenho para a sociedade. Na verdade, o grande desafio neste momento é este. Estas são palavras que tocaram a mente e o coração das pessoas. Agora, como é que se transformam essas palavras na vida prática, para que não sejam apenas palavras? Ainda bem que foi dito por um Papa, e ainda bem ainda que o Papa, porque este Papa, se formos avaliar, ele é bem diferente dos outros Papas que nós já tivemos, porque ele conseguiu fazer com que todos sentassem-se numa só mesa para pensar e refletir na paz em Moçambique. Conseguiu também trazer os diferentes tipos, os diferentes religiosos para com ele refletirem a situação de Moçambique. Porque, em parte, se nós formos a ver, até os políticos conseguiram sentar. É verdade que já se assinou o acordo definitivo da paz, mas também é verdade que ele traz hoje uma reflexão direta para todos nós e principalmente para a juventude, onde a juventude tem um papel fundamental para poder implementar esta paz, que a paz é primeiro uma paz interior que cada um deve ter. Ele fez menção ainda dos vários desportistas que aqui em Moçambique, em algum momento havíamos... O caso do Eusébio da Silva, Maria de Lourdes Mutola. Ele fez também no seu discurso, ele trouxe para nós aquilo que nós devíamos fazer como moçambicano, que é tentarmos honrar estes nossos atletas, que um dia levantaram a nossa bandeira, e também transmitiu a todos nós que é preciso nós sabermos honrar a quem levanta ou a quem traz algo para Moçambique como moçambicano. Muito bem, Éssita, vamos então entrar aqui em algumas linhas que o Papa destacou. Há aqui 3 pontos essenciais. O Papa disse que quando a sociedade abandona uma parte de si própria, não há serviços secretos que garantam a tranquilidade. Este é um ponto que tem a ver com a questão da exclusão. Levantou um outro ponto de que é preciso
criar canais que permitam o desenvolvimento do talento dos jovens. E a ideia bastante assente de que os jovens não são o futuro. O Papa destacou muito, os jovens são o presente. Há uma outra linha de força que é a pilhagem criada pela ânsia de acumulação de riqueza. Portanto, já existe na nossa sociedade algum debate relativamente a esses temas, mas o Papa, de forma mais diplomática, de forma mais de reflexão, coloca aqui os aspectos, a questão da exclusão, a questão de os jovens não só servirem de agenda no papel, mas terem um papel prático no desenvolvimento do país, e a questão da pilhagem, concretamente falando dos recursos naturais, no sentido que as pessoas se devem sentir também parte do processo e beneficiárias. Sim. Sim, vou começar pelos jovens, porque eu penso que podemos concordar que, sim, são não só o futuro, mas como o Papa disse, e muito bem, são o presente. E que estes jovens precisam de acreditar que são importantes. Qual é que seria a sua importância? O fato de o Papa ter sido recebido com cantos, ser recebido com alegria, ter sido recebido num país que, com todos os seus problemas, mesmo estes que ele elencou de exclusão social, falta de emprego, falta de oportunidade, mas teve lá a alegria, e esta alegria contagiou o Papa. Portanto, ele instou esta mesma juventude a ter certeza, portanto, a crer e ter certeza de que eles são importantes. Acha e que às vezes falta isso na nossa juventude, esta compreensão? O Papa levantou a questão da resignação, a questão da ânsia. Acho que esta mensagem cai bem. Falta a nossa juventude acreditar nela própria. Há uma frase que para mim resumiu toda a narrativa do Papa, é que os jovens devem acreditar que eles são importantes, que eles são reais e que somos todos necessários. Com as nossas diferenças, portanto, devemos respeitar estas diferenças, mas somos todos necessários. Eu penso que isto diz muito. Cada um de nós, hoje, o que faz hoje, está de alguma forma a contribuir para o futuro de Moçambique. Se nós plantarmos, queremos agredir-nos uns aos outros, se nós plantarmos hoje que não nos respeitamos, se nós plantarmos hoje que não respeitamos as nossas diferenças, nós estamos a dizer que amanhã este nosso sentimento estará perpetuado e claramente que aquilo que são as assimetrias, aquilo que são as nossas diferenças estarão cada vez mais acentuadas. Portanto, esta juventude tem a responsabilidade de, se acreditávamos que as nossas diferenças devem nos dividir, deve também ter consciência de que amanhã esta nossa divisão será ainda maior. Provavelmente não haverá ponto aqui as diferenças são necessárias. São necessárias. Portanto, nós todos temos espaço e devemos acreditar que é possível conviver. Portanto, eu penso que esta mensagem para mim é muito forte e obriga cada um de nós a repensar aquilo que é a sua atitude hoje. Efetivamente, se eu não consigo tolerar quem me é diferente, não posso esperar que amanhã meu filho volte da escola. Esta que eu perguntava à Sônia, o desafio agora é, estas palavras tocaram a sociedade, tocaram a comunidade, não só católica. Como é que se transforma isto na vida prática? Como é que as pessoas... isto passa a ser o seu modo de estar? Quando dissemos que o Papa, ou que concordamos aqui, porque o Papa não falou para os católicos, não falou para os cristãos, mas falou para Moçambique, era um bocado neste diapasão, porque ele foi pegar, e muito bem, aquilo que são os nossos problemas, aquilo que são as nossas narrativas cotidianas e problematizou-as. E problematizou-as, quanto a mim, com uma plateia que é a melhor. Porque estão lá confissões religiosas, estão lá jovens, estão lá não o futuro, como o Papa disse, mas o presente, e cabe a esta plateia, cabe a estes jovens que o ouviram sair do recinto e fazer acontecer. Criar uma nova mentalidade. Fazer com que o discurso do Papa, a narrativa do Papa, seja materializado. E eu penso que este é o grande desafio. Muito bem. Sônia, os pontos que o Papa levantou, a questão da exclusão, embora não dito diretamente, mas quando se fala de quando a sociedade abandona uma parte de si, nenhum serviço concreto pode garantir a tranquilidade. A questão da pilhagem pela ânsia do enriquecimento fácil, estes pontos muito alinhados mais ou menos à discussão que de alguma forma existe na nossa sociedade. Qual é a sua opinião?
Bom, foi muito bem feito o TPC, não é? Eu penso que ele fez mesmo um levantamento daquilo que é Moçambique e fez uma abordagem daquilo que os moçambicanos gostariam de dizer. E vindo de um sumo pontífice, que é o Papa, em algum momento levará alguns dirigentes a refletirem melhor o seu posicionamento. Ele não só fez... nós estamos numa sociedade em que se respeita pouco as idades. Tanto a idade jovem não respeitam, a juventude não respeitam o idoso. E ele fez também uma reflexão profunda sobre o papel sobre a da consideração juventude, que é preciso ter em relação que deve ter aos em idosos. A ideia relação de que não ao deixem idoso. de fora os vossos idosos. Os idosos Exato. são as nossas raízes. E isto foi muito forte, porque se nós formos a ver, em Moçambique temos pouca defesa desta faixa etária do idoso, temos pouco dizer daquilo que são os direitos desta terceira idade, e por ter vindo do Papa, e ele não falou na terceira pessoa, ele falou na primeira pessoa: nós, os idosos, precisamos de vocês. E isto vai nos levar a refletir profundamente, porque tudo o que esteve no discurso do Papa com a juventude foi e caiu como uma luva para o que está a acontecer em Moçambique sobre a exclusão, para o que está a acontecer em Moçambique sobre a pilhagem e o enriquecimento fácil, para o que está a acontecer em Moçambique, em outras palavras, sobre as dívidas. Porque em algum momento é preciso a nossa justiça trabalhar. E provavelmente por ter sido o Papa a abordar este assunto, eu penso que as pessoas certas receberam e só esperamos que haja implementação. Primeiro, da juventude, daquilo que levaram como lição do encontro. Segundo, dos governantes atuais, antes que termine o mandato, que seja reposta a verdade. Quem são os mandantes deste rombo financeiro que tivemos, porque tudo recai para aí, tudo recai para aquilo, para o nome de Moçambique. Porque se formos a ver a avaliação que foi feita há bem pouco tempo, Moçambique não está em bons lençóis lá para os países de fora, e é preciso... Portanto, acha que esta mensagem do Papa ela tem em vista há uma reflexão por Moçambique de todos os seus problemas. Exato, e ele não veio só para os católicos, como disse a Écita, ele veio para nós, os moçambicanos. Foi uma mensagem para toda a sociedade. Muito Écita, esta necessidade de criação de pontes com os idosos, o Papa destacou, já no fim, depois de toda a mensagem aos jovens, cito aqui uma citação do próprio Papa: se quiser chegar depressa, caminha sozinho, se quiser chegar longe, vai acompanhado. Sonhar juntos, sonhar com os outros e não contra os outros. Depois desta ideia, não deixem de fora os vossos idosos. Os idosos são as nossas raízes. No fundo, a ideia de criação de pontes entre as gerações. E passou uma mensagem de que os idosos, na sua comunicação com os jovens, não devem impor o que deve ser feito. Devem partilhar a sua experiência, os seus erros, os seus sucessos, que podem servir de base para uma decisão mais informada e assertiva dos próprios jovens. Se calhar antes de falar dos idosos, eu queria fazer um comentário. E, de novo, vou trazer aqui algumas palavras do Papa. Que ele citou a resignação e a ansiedade. Exato. E disse que, portanto, os jovens têm que ter certeza que eles são não o futuro, mas o presente. Mas que a sua resignação e a sua ansiedade não lhes permitam roubar aquilo que são os seus sonhos. Eu penso que esta também é uma grande mensagem. Nós temos problemas, sim. Temos muitas coisas por resolver, sim, mas a ansiedade de resolver estes problemas não nos deve tirar a vontade de viver o dia a dia. Não nos deve olhar para o futuro com resignação.
olhar e dizer não é possível. A Sônia aqui falava dos nossos problemas com o caso das dívidas ocultas e tudo isso. É verdade, temos e temos que resolvê-los, mas de forma alguma esta situação atual deve nos impedir de projetar o Moçambique que nós queremos. A maneira como nós vamos resolver hoje, a maneira como nós vamos encarar o nosso Moçambique hoje vai nos permitir sim ter aquele Moçambique amanhã que nós projetamos. Eu penso que isto também é muito importante dizer. Os nossos problemas estão lá, não temos como fugir, não temos como acabar, mas como jovens, como moçambicanos, como sociedade, podemos sim construir esse amanhã. Que os problemas que nos afetaram ontem sejam hoje resolvidos. Se há problema de ganância, se houve aqui roubos, se há aqui uma forma de estar que não era mais recomendada, vamos refletir sobre eles, sim, de forma tranquila e vamos resolver. Penso que responde muito também aquilo Portanto, que estamos a ver. Não cruzar os braços e nem atirar pedras também. Portanto, algumas coisas nós não temos como apagar. Aconteceram. Mas temos sim como fazer de tudo para que amanhã não voltemos a viver situações similares ou até iguais, porque isso sim seria um grande erro. Então é a responsabilidade também desta juventude de corrigir a sociedade e todos nós somos responsabilidade. Porque há algumas coisas que nós não podemos atirar aos políticos. Estes políticos saem da nossa sociedade. Estes dirigentes saem da nossa sociedade. É para a sociedade que nós devemos comunicar. Bons exemplos, se a sociedade moçambicana for só de bons exemplos, não temos como ter coisas diferentes em qualquer outra parte, porque todos os segmentos, todos os setores saem da sociedade. Portanto, eu penso que vale a pena refletirmos todos e não atirarmos pedras. Exatamente. E ansiedade. Vi a Sônia dar um sinal quando essa está a fazer a sua intervenção sobre esses dois pontos, resignação e ansiedade. Compreende no mesmo ângulo em que essa está colocou? Bom, o que nós devemos é pôr em prática aquilo que o Papa deixou como recomendação, não só para a juventude, mas para toda a sociedade. A ânsia leva-nos a cometer erros gravíssimos, é verdade, mas é necessário e já se levou muito tempo para os problemas, estamos a arrastar muito os problemas que temos em Moçambique. Há necessidade, sim, de nós levarmos a cabo e o Tribunal, assim como a Procuradoria, levar a cabo os procedimentos básicos. Nós temos aqui alguns arguidos que ainda nem sequer têm processo. Então, não é correr, não é mal os moçambicanos exigir que seja feita a justiça. E, em algum momento, esta visita leva-nos a refletir. Olha, eu penso que o Papa não vem com uma varinha mágica para resolver todos os problemas, mas ele já deu os pontos em que Moçambique já devia ter iniciado na sua reflexão, porque ele não trouxe coisa do outro mundo. Ele simplesmente citou o que nós vivemos atualmente. Ele simplesmente foi cordial nas palavras, mas nós podemos decifrar tudo. Acha que a mensagem de fundo ela está ali nas entrelinhas? A mensagem está ali e nós não podemos fazer de contas que não é verdade. Eu penso que já não temos mais espaço para puxar esta manta. É necessário que se resolva assim e todo moçambicano ansiava que este problema fosse resolvido antes das eleições. Mas já vimos que tudo foi arrastado para depois das eleições. A pergunta que se faz é: será que haverá condições para nós resolvermos e julgar, caso alguns estejam neste outro governo, o que é que vai ser deles? Porque é necessário também... Acha que resolver os temas fraturantes da sociedade é um sinal de criar a tal paz, a tal justiça social para que a sociedade se reencontre? A justiça social principalmente, porque se nós fizermos uma pergunta básica, quem que hoje consegue matabichar, almoçar, lanchar e jantar? Nós não temos o básico, o povo chora. Enquanto não houver isso, isso funciona sempre como uma fonte de conflitos. Exato, porque o custo de vida está elevadíssimo, o transporte está alto. Se o transporte está alto, os produtos estão também. Nós não temos um pão com medidas exatas. O pão de hoje entrega-se a uma criança de 2, 3 anos, ela acaba logo. Por quê? Porque a vida, não só o comerciante quer tirar vantagem, como também
os nossos impostos são elevadíssimos, então está tudo interligado. Esta colocação da Sônia de sair da intervenção do Papa para os temas mais concretos da sociedade. É preciso resolver os grandes dossiês ao nível da justiça, é preciso resolver as questões socioeconômicas que têm a ver com um prato com dignidade em cima da mesa para as pessoas. De novo, vou trazer aqui emprestadas algumas palavras do Papa, esta que diz que sonhai com os outros e nunca com os outros, não é? Sonhai como sonhaste e preparaste este encontro, porque todos unidos e sem barreiras faz com que parte da nossa página seja reescrita e construamos um Moçambique melhor. Eu penso que quero concordar que é preciso que todos nós sintamos alguma tranquilidade. E de onde é que nos vem a tranquilidade? Se todos nós pudermos ter o mínimo, ter as 3 refeições básicas, podemos assim dizer, se nós pudermos ter transporte condigno, termos saúde, termos educação, na verdade é isto que as pessoas querem, é o básico, podemos assim dizer, que é o que os moçambicanos precisam. Daí que eu digo, se eu não tenho isto hoje, eventualmente eu esteja ansiosa. Isto faz-me com que, dependendo de como eu olho, se consigo ter amanhã ou não, provavelmente esta minha ansiedade ou aumenta ou chego à fase de resignar. É aqui que eu penso que reside o cerne desta questão. O que é que seria isto? É basicamente ter esperança. Porque se eu acredito que é possível, não tenho hoje, mas amanhã a minha situação vai ser melhor, eu estou a dar uma oportunidade para chegar amanhã. E chegar amanhã com esta tranquilidade. É verdade que não podemos, de forma alguma, dizer que vamos passar uma borracha. Porque o assunto das dívidas, que a Sônia aqui trouxe, afeta e muito o dia a dia das pessoas. Mas, como eu disse, e eu acho que isto podemos concordar, qual seria a nossa responsabilidade hoje, como moçambicanos, como juventude, para acordar amanhã e dizer este assunto está acabado? Qual seria a nossa responsabilidade? Temos muita ansiedade, queremos isto resolver, mas se nós todos percebermos qual é o caminho e concordarmos com este caminho, eventualmente vamos minorar os efeitos, porque hoje os efeitos são nefastos. É aí que eu acho que nós temos esta responsabilidade. Alguns erros, município, não temos como apagá-los. As consequências, pior ainda. E não podemos ignorar que são terríveis para os moçambicanos. Mas, então, vamos trabalhar sobre estes aspectos e melhorar. E isto não pode ser papel de uns, tem que ser papel de todos nós. E eu penso que alguns dos problemas que nós estamos hoje a viver, fica muito bonito nós atirarmos a culpa aos políticos, mas eu insisto que estes políticos não caíram do céu. Eles saem desta nossa sociedade. Saem das famílias. Saem das famílias, têm amparo das famílias, convivem conosco, podemos dizer que de forma muito aberta, muito próxima ou não, mas estão aqui. E alguns desses comportamentos desviantes desta sociedade nós aplaudimos. Podemos até dizer que algumas pessoas atingem determinadas posições cimeiras com estes comportamentos desviantes. Então, vamos trabalhar a sociedade, vamos todos corrigir-nos, vamos todos policiar-nos para que aquele que for diferente ser algo que chama a atenção e de longe. Eu penso que este é um desafio interessante. Nós vimos uma festa no encontro interreligioso, a confluência entre as várias confissões religiosas. E a pergunta que me ocorreu foi: por que nós não conseguimos transformar aquilo numa atividade diária, numa atividade comum entre os moçambicanos? Isso deve ser, porque cada um de nós acha que o seu círculo é uma ilha. E que sempre que nós tentamos construir aquilo que chamamos de pontos... Eu posso dar um exemplo. Se eu tenho um convívio da minha família, uma festa na minha família, e eventualmente a Sônia estiver lá, provavelmente isso choca algumas pessoas. A primeira pergunta que vão fazer: o que é que ela está a fazer lá? Como é que foi lá parar? Não sei o quê. Acho que as diferenças que nós temos, elas ainda servem como uma fronteira de demarcação entre as pessoas. E como este, posso dar outros exemplos. Eu já fiz um programa de televisão com uma certa figura. Não sei, instintivo, acabou o programa, de repente eram 2 beijinhos, até porque eu ia sair com pressa. Isso também causou estranheza. Beijinhos por quê? Por que tem que se cumprimentar? Então, isto não é só de uns.
Os de lá acham que não pode ser assim. Os de cá acham pior ainda. Então, nós vamos, de alguma forma, criando forças que se repelem. As pessoas com quem temos diferenças tornam-se nossos inimigos. Não podem ir aos nossos batizados, não podem ir às nossas festas de casamento. Se nós nos encontrarmos no supermercado, não devemos dirigir-lhes a palavra. E se tu insistes em fazer isso... Portanto, o desafio de reconciliação ele é bastante profundo, não encerra no âmbito político. Eu acho que nós até, se calhar, estamos a elevar muito, porque eu olho e digo, mas será que estas pessoas não têm família? Nos falecimentos, 2 irmãos, como é que eles fazem? Não falam, não convivem? Falam e convivem. Provavelmente nós queremos ser hipócritas, queremos mostrar a qualquer um que, sabe, eu não falo com aquela pessoa, não convivo com ela. O que não é verdade, porque eu não vejo isto como algo profundo, como algo verdadeiro. Estamos a representar, queremos fazer bonito. E não, por isso é que sempre que há encontros como este, que o município estava aqui a citar do Papa, acontece com naturalidade, porque não é algo intrínseco nosso. Nós estamos a representar. Quando nós fingimos que não podemos falar com as pessoas que não queremos respeitar, até em público aparecemos... eu já tive situações destas, eu tenho pessoas que me agridem, mas de forma horrível em público. Meia volta depois mandam uma mensagem. Ei, mana, sorry lá, não leva a peito. Tenho pessoas que fingem ter uma postura para comigo em público, mas meia volta, até quando encontro-me, eu comento qualquer coisa que não estou muito bem, são as primeiras a dizer, para força, o que está acontecendo, isso vai passar. Então, é muita hipocrisia. No fundo, mas às vezes não parece faltar uma figura consensual, uma figura de referência, como é o caso do Papa, uma figura agregadora. Exatamente. Às vezes não são as nossas lideranças mas as que nossas têm lideranças também, em algum momento, falham nisto. Por exemplo, quando as lideranças não instruem os seus membros, que nós só pensamos diferente. E esta frase foi mesmo dita pelo Papa hoje. Temos que acarinhar os que pensam diferente de nós, porque Jesus ama todos nós e cada um de nós é valioso. Se nós levarmos esta frase para o nosso dia a dia, eu penso que nós viveríamos melhor, porque nós não somos inimigos, apenas pensamos diferentes. E o que eu penso e o que o outro pensa, se nós construirmos, pode construir uma ideia para desenvolver Moçambique. Mas, atualmente, o que se vive em Moçambique é que se alguém da oposição tem uma ideia, aquela ideia não é válida, porque aquela pessoa não é nossa e, então, fica nesta situação. As fronteiras estão demarcadas. Já estão demarcadas pela sociedade. Penso eu que porque este assunto foi profundamente tocado no discurso de hoje, acredito que de hoje em diante Moçambique vai viver diferente, porque nós temos tudo para dar certo e acredito que o primeiro passo deve ser das lideranças dos partidos neste momento de campanha, porque vamos abordar agora o assunto sobre tema da as campanha. campanhas. Mas essa questão de respeitar as diferenças é também uma questão, digamos, mais de nível familiar, que é onde as pessoas aprendem a respeitar o outro, onde aprendem que a minha liberdade, ela termina onde começa a liberdade da outra pessoa. Mas portanto, eu insisto que, na verdade, nós fazemos isso. Olha, eu sou da Beira. Como pode imaginar, eu tenho muita gente na minha família, membros ativos da Renamo, então, do qual é o MDM. problema, então? Naquele âmbito, nós conseguimos sentar, conseguimos conversar, enterramos os nossos mortos em harmonia, festejamos as nossas alegrias, celebramos os nossos casamentos, está lá. O ponto é que depois se circula um vídeo, não é? E aparece ali aquela pessoa. É ali onde... Então, a minha tendência é que isto não saia daqui. Ou em público, vamos fingir. Por quê? Porque não é o que vem lá do fundo e não é assim que nós vivemos. A prova, município, insisto, hoje, neste encontro interreligioso, estavam lá todas as filiações, todas as cores, todas as confissões religiosas. E nestas confissões religiosas tem pessoas de diferentes filiações partidárias. Como é que elas conseguiram estar ali, rir, celebrar e conviver em harmonia e passar uma mensagem de um Moçambique possível e prático?
porque realmente elas são assim. O que é que as impede de sair daquele recinto do pavilhão do Machacane e continuar a viver assim? Essa é que é a questão. É a maneira como nós achamos que queremos nos projetar, como nós queremos idealizar a nossa convivência. Então, é possível quebrar. E cada um de nós está representado. Exatamente. Exato. Então, cada um de nós tem que fazer de tudo para ser como ele é. É verdade que às vezes isso pode significar algumas consequências, mas vamos assumir essas consequências. Sônia? Porque é mais fácil viver com tranquilidade. As pessoas têm que estar de bem consigo. E eu acredito que isto já acontece. Aliás, nós olhamos para o presidente Nussi, acho que ele tem estado a tentar mostrar isto. Tem estado a passar. Pode ser que existam barreiras, pode ser que talvez nós não assimilamos o que ele nos está a ensinar, se é que posso assim dizer, mas está lá, ao sentar com o líder da RENAMO, há algumas ideias. Respeitar as suas diferenças. Eu aqui quero discordar da minha colega. Não vamos querer acreditar que tudo que está a ser implementado hoje foi pensado única e exclusivamente por pessoas da Frelimo. Não é possível. Um exemplo muito prático é uma visita rápida, uma busca rápida pelas redes sociais. Há ações que são, portanto, que são tornadas públicas, são veementemente condenadas e logo a seguir há um volte-face. Há um recuar de posições. Se este fosse fincar pé, eu penso que era aquele orgulho que eu chamo de barato, não é? Vamos manter. Mas não é o que acontece. Então, é preciso também assumirmos que as pessoas não é porque são dirigentes, porque estão a governar, que são isentas de errar. Então, assumir os seus erros, corrigir ou recuar para melhor perceber os assuntos, mostra que estas ideias contrárias estão a ser, sim, acolhidas. É preciso que, podem ser poucas, se este for o debate, vamos dar mão a estes poucos exemplos para que eles possam produzir mais sementes e possamos perpetuar. Porque se nós continuarmos a fincar neste discurso de que ideias contrárias não vendem, honestamente estamos a desincentivar quem recua. E provavelmente a contribuir para que estas pessoas sejam mais isoladas. Porque há estes exemplos. Como disse, as redes sociais são um exemplo muito prático disso. De medidas que foram tomadas e depois há uma reação e em função dessa exatamente. reação recua-se. Sônia, esta questão da reconciliação nacional, como é que compreende isto? A reflexão que a ESETA faz de que existe de fato esta capacidade e hoje houve um exemplo no pavilhão da Machacane, mas depois estamos todos a representar e também há uma questão de hipocrisia. Como é que vê isto, o desafio da reconciliação ao nível de base? Bom, neste desafio nós também vamos buscar e chamar o Partido RENAMO, que neste momento também deve começar por fazer uma reflexão interna e sentar com os seus, porque estamos a falar da reconciliação e paz definitiva. E esta paz definitiva, em algum momento, as redes sociais têm aparecido, ou então as conferências de imprensa que o outro grupo da RENAMO tem dado, isto cria-nos uma incerteza, porque já tivemos situações em que nos outros acordos também houve um vote-face em relação àquilo que foi acordado. Em segundo lugar, o povo moçambicano também deve ser vigilante, porque esta paz foi assinada para nós e foi chancelado na Assembleia da República, e todo aquele que pisar na bola, como se diz na gíria, terá as suas consequências. Agora, cabe a todos nós, assim como as instâncias de justiça, que sejam céleres, porque nós estamos num processo de implementação imediata. Foi assinado o acordo de paz, temos agora a campanha eleitoral, teremos as eleições e é preciso que todas as instituições estejam vigilantes para que nenhuma situação possa transgredir aquilo que foi acordado. E é preciso, sim, nós, os moçambicanos, estamos satisfeitos e agradecemos pelo facto dos 3 líderes terem estado com o Papa, algo levaram e carregaram. Todos os partidos, ao nível da liderança, suspenderam a campanha eleitoral. Exatamente, e para estar presentes neste momento. Figura, que é a figura máxima da Igreja Católica, apesar de, em algum momento, talvez os outros. Como é que acha que os partidos vão captar esta mensagem
do Papa. O grande desafio é este, sabe, como as coisas devem ser feitas. Olha, nós moçambicanos já sabemos, mas muitas vezes é o desafio de então implementar isso. a implementação partiu a princípio dos nossos líderes. Uma vez que os líderes fizeram-se presente ao convite endereçado, estiveram lá e estão e vão implementar, cabe a nós, membros, sermos seguidores, porque esses são líderes das nossas organizações. E as nossas organizações têm um mandante, têm um comandante, dizia. E é preciso que Portanto, o papel todos das os lideranças membros é fundamental para a questão da haja reconciliação e a tal construção Exato. das pontes. Muito bem, vamos passar para outro tema que também tem a ver com a questão do entendimento e do respeito pelas diferenças. Vamos fazer aqui um balanço da campanha eleitoral. E Sônia, consigo, vimos essa campanha com alguma violência. Há 2 mortos na província de Sofala, a vandalização de material de campanha, há também deslocalização de material dos vários grupos concorrentes. Há outros 2 aspectos, este já mais em termos de estrutura. Quando se olha para a campanha de um partido, percebe-se um determinado nível de organização e de outros partidos. No entanto, vimos também a CNE a explicar que há falta de pagamento a alguns partidos por falta de documentação incompleta. A minha questão, qual é a análise que faz destes primeiros dias de campanha? No seu entender, está a decorrer de forma satisfatória ou há aqui notas negativas a realçar? Há algumas notas negativas por realçar, temos alguns focos de violência. Nós tivemos uma situação ontem mesmo na província de Maputo, em que membros do Partido Frelimo agrediram aos jovens do MDM, vandalizaram a viatura do deputado Runguano, e isto mostra um pouco da falta de aproximação das lideranças. Quando o líder perde controle da sua organização, acontecem estes focos de violência. E este foco de violência não foi só aqui na província de Maputo. Tivemos o caso de um dos nossos vogais, que lhe foi incendiada a casa. Tivemos outra situação de um outro membro que também vandalizaram a sua residência. Esses são focos que tornam esta campanha manchada, e já houve anos que era pior, mas eu devo dizer que ainda estamos no 5º dia e por essa razão, e só nesta altura já tivemos essa situação. E ainda não são os momentos de maior balanço. tensão da campanha Exato. eleitoral. E ainda nem fim. sequer, e nós temos estes focos porque são informações diárias. Eu posso talvez transmitir aquilo que tivemos como instrução no partido MDM. O nosso líder fez e a comissão política fizeram uma nota para todo o país em que não podíamos, os jovens não podem fazer a campanha embriagados, é proibido, nós fazemos uma mini revisão e durante a campanha há ali um controle para que os jovens não consumam o álcool. Assim como é proibido nós vandalizarmos o material de campanha. Então, eu penso que também as outras lideranças das outras organizações, se fizerem nas suas organizações um circular, não é, nacional, isto vai ajudar com que a se violência... evitem situações de violência. Exato. E temos a instrução também no MDM de não responder, mas até certo ponto, até agora, estamos a ter o controle. Nós acreditamos que vamos conseguir até o final, queira Deus, porque em algum momento, naquele momento de tensão, nós não conseguimos perde-se o controle e depois pode-se entrar numa situação de conflito entre as duas partes. E é preciso instruir a esses nossos homens de choque para que não levem no verdadeiro sentido, que eu sou de choque, então sou da força, e então vão vandalizando. Mas em algum momento vimos algumas caravanas já cruzarem com toda a satisfação e com toda a cortesia necessária.
vimos uma caravana da Frelimo e da Renamo aconteceu na Beira. a cruzar. É de salutar também. É de salutar e acontece nas cidades. Agora falta fazermos chegar esta informação a todos os níveis. O crítico é mesmo nas zonas rurais, onde não há comunicação social, onde as lideranças muitas vezes não estão presentes. Mas é possível fazer chegar a informação, porque se o material de campanha chega, se tem instrução e se nós estamos lá, é possível fazer chegar a informação. Muito bem. Éssita, qual é a leitura que faz destes 5 dias de campanha eleitoral? Bom, meus comentários imediatos seriam, primeiro, acho que fica claro que isto não são comandos. Portanto, no sentido de promover a violência de alguma forma, porque de outro modo a situação hoje seria insustentável. Falou-se aqui de caravanas que se cruzaram da Frelimo e da Renamo e as imagens que passaram pelas nossas televisões mostraram que houve ali respeito, cada um seguiu o seu caminho. O segundo comentário também é que não podemos, não sei se é justo dizermos que isto acontece, este ambiente cordial acontece só nas cidades. Há um exemplo que me chega da Beira, em que a Renamo e o MDM envolveram-se ali em alguma troca de mimos, não é? Com uns acusarem aos outros. Isso foi na cidade da Beira. Então, é preciso olhar para estes fatos, analisá-los como eles se deram, exatamente o que é que aconteceu e o que é que levou a isto e corrigir. Nisso eu acho que não podemos, de alguma forma, passar panos quentes. A necessidade também de qualquer um que se envolver em trabalho partidário deve ter certeza de que está no momento de festa. Isto, penso que logo no primeiro dia foi dito por todos os partidos políticos, que esperavam que a campanha fosse um momento de festa, que esperavam também que houvesse oportunidade, espaço para cada um ocupar o seu lugar e falar daquilo que tem para oferecer. Eu penso que este é o comando, estas é que foram as linhas mestras. Todos os outros desvios devem ser tratados exatamente como isso, como desvios. Qual é o nosso papel, nós como cidadãos? É, primeiro, denunciar. É preciso denunciar todas estas situações que nós que nós encontramos, dois grupos e parece que a tensão tende a subir. Todos nós acho que temos que fazer o nosso papel. Se não pudermos contribuir positivamente para cada uma das partes seguir o seu caminho, devemos ter certeza de que temos ali as autoridades, as próprias lideranças, se for possível contactá-las, chamá-las, para que estes momentos não virem borbulhas, não virem manchas. Concordo no aspecto que nós ainda estamos nos primeiros dias, ainda não chegamos àquele momento quente da campanha, ainda não temos as surpresas, tenho certeza de que as principais mensagens, as principais aquisições, porque isto é que não é um campeonato, né? Temos aquelas grandes surpresas, aquelas grandes figuras que vão aparecer e com elas também as emoções vão aflorar. Então é preciso que tenhamos consciência de que tudo que for contribuir para que este ambiente de festa se dissipe, é preciso parar. Outra mensagem também que eu acho que devia ser passada, se calhar nós devíamos copiar os exemplos das lideranças, porque eu vi que todos os principais partidos com representação parlamentar e os outros já saíram, os seus líderes, portanto os presidentes, já estiveram no terreno e há sempre ali uma moldura, umas maiores que as outras, ou umas significativas, outras nem por isso, mas eles estão a passar a sua mensagem e não há violência. Por que será que estes pequenos grupos isolados vão querer se envolver? Portanto, até mesmo se alguém te insta a fazer isso, eu acho que devíamos começar a dizer, mas por que eu tenho que fazer? Porque eu olho para o meu presidente, olho para o meu líder, eles não estão a fazer. Eu olho para o Partido Frelimo, está-se a desdobrar pelo país todo. A cada bairro tem lá, ou o chefe da brigada, do círculo da célula, os próprios cabeças de lista. Então está todo mundo no terreno e não tem havido estes grandes registros. Pelo contrário, ouvimos dizer coisas boas. Caravanas cruzam-se, há aquele ambiente festivo, 30 segundos, 1 minuto e as pessoas seguem o seu caminho. Então, nessas zonas rurais que aparentemente temos estes focos, é preciso querer perceber a quem que estão a imitar ou obedecer, a quem que estão a seguir. Porque o exemplo que nós estamos a ver é completamente diferente. Muito bem. Vamos falar de outra violência desta feita
a xenofobia na África do Sul e vou assim, Sônia, há 5 mortos contabilizados, centenas de feridos. Vimos também uma tentativa de bloqueio da Estrada Nacional número 4, a N4, aqui na província de Maputo. A minha pergunta é o que isto significa, quais são as razões, considerando que os ataques xenófobos são bastante recorrentes na África do Sul, sobretudo quando há momentos de contração econômica, então percebe-se logo que depois há estes ataques xenófobos, os estrangeiros são vistos como quem rouba os empregos, como quem tira as oportunidades, e em algum momento também nota-se alguma instrumentalização política de jovens e de segmentos próprios da sociedade sul-africana. Mas quero ouvir o seu entendimento sobre a xenofobia na África do Sul. Lembrar que o presidente do Ghana disse uma frase muito forte de que a África do Sul se está a esquecer do sacrifício que os países vizinhos fizeram para que o apartheid fosse extinto. Estes países foram vítimas de sanções internacionais, incluindo Moçambique, que alojou vários membros do ANC, que já foi bombardeado, graças ao seu papel que teve para que o apartheid fosse extinto. Bom, primeiro é de lamentar a situação que está a acontecer na África do Sul. Dizer que para a situação econômica o que acontece é que o povo sul-africano não consegue ser competitivo com alguns países, com alguns povos que quando estão na África do Sul eles conseguem ser aptos. A questão da cultura de trabalho. Exato, eles conseguem ser aptos e estão disponíveis. Eles são pouco trabalhadores e para o desenvolvimento de um país é preciso que o povo esteja mais empenhado no trabalho. Se nós formos a entrar profundamente para aquilo que são as razões que levam este povo a discriminar os outros, não encontraremos razões palpáveis, senão a discriminação mesmo pelo trabalho que eles mesmos se negam a fazer. Porque em algum momento, quando há nós sabemos, porque temos familiares que vão, há contratos que o sul-africano nega-se a fazer. Há trabalho que eles dizem isto não me dignifica, mesmo que este tenha um nível de escolaridade muito baixo. Ele acha que aquele trabalho é muito baixo para ele. E eles têm esse excesso entre aspas, de orgulho, né? Mas acaba deitando abaixo porque aquilo que está a acontecer é mesmo muito triste. E eles fazem isto para povos que se sacrificaram muito para o tempo em que eles viviam e fazem com que os países vizinhos reflitam em algumas frases que foram ditas pelo então Peter Botha, que na altura do apartheid ele dizia que o negro não estava preparado para governar. Mas nós temos outros países que, mesmo dando exemplo mesmo de Moçambique, são poucos moçambicanos que têm um emprego formal, não é? Nós estamos todos tentando fazer aquilo que os brasileiros chamariam de bico. Vamos fazendo algum biscato aqui e ali e conseguimos fazer algum trabalho. Mas quando estamos fora de Moçambique, nós conseguimos desenvolver, a economia desse país sobe. Só posso lamentar a posição que nós como moçambicanos, exato, também acabamos retalhando, não ficou bem, nós não somos como aquele povo. Muito bem. Quero ouvir também o seu comentário relativamente a esta situação de xenofobia na África do Sul, que é recorrente desde 1994, quase que anualmente há ataques xenófobos na África do Sul. A questão que a Sônia levanta, uma questão de cultura de trabalho dentro da África do Sul e cujos estrangeiros, também pela sua condição, expõem-se a estes contratos, digamos, menos favoráveis. E, em algum momento, há um entendimento, porque aqui não é o povo sul-africano, é um grupo que tem um entendimento de que as suas oportunidades estão a ser assaltadas.
Minhas primeiras palavras seriam de solidariedade para com as vítimas, lamentar as mortes, particularmente de nossos concidadãos, e de uma forma extensiva a todas as famílias, solidarizar-me com todas as famílias que perderam, portanto, seus entes queridos nesta onda de xenofobia. Segundo, eu vou dizer uma coisa que pode ser um bocadinho complicada, mas é o que eu acho, é que desenvolvimento não se faz por decreto, não é por decreto. Muito menos vamos criar riqueza por decretos. É preciso um bocadinho muito mais. Estes decretos, estas políticas como o Black Empowerment, podem servir para impulsionar. Portanto, para mostrar que, olha, existe esta preocupação, é preciso que emerja aqui uma classe que nós vamos trabalhar, vamos direcionar, vamos ver onde é que é possível, que acordos é possível fazer a nível bilateral, a nível das organizações regionais, a nível mundial. Portanto, mas é preciso que haja condições lá. Eu olho para a África do Sul, olho para estes episódios cíclicos e quando tentamos contextualizar, eles são recorrentes, pois o ANC chegou ao poder. Portanto, parece-me que houve aqui um elevar de expectativas. Os sul-africanos receberam a independência, não é? Independência formal, podemos assim dizer, na medida em que boa parte dos sul-africanos não era livre, era subjugado. Então, quando há este evento, assumiu a maioria, a totalidade dos sul-africanos assumiu que era o momento e que todos iam acordar dia seguinte com emprego, iam acordar com melhores condições de saúde, as estradas que eram, portanto, arranjadas, eram construídas, iam se multiplicar os cogumelos e se calhar não perceberam muito bem como é que isto ia acontecer. Pois não há fórmulas mágicas. A maneira disto multiplicar eram melhores condições para que as estradas se multiplicassem. É preciso haver riqueza, é preciso haver desenvolvimento, é preciso que as pessoas cultivem, é preciso que as exportações aconteçam, é preciso que as importações sejam em menor escala, que o país produza mais do que consome, portanto, que todos possam de alguma forma contribuir. Olha, se nós olharmos para a África do Sul, podemos aqui nos questionar quem são os médicos que estão nos melhores hospitais, quem que está lá a trabalhar. Há hospitais muito famosos na África do Sul e há ali certas, podemos assim chamar, até denominamos, não é, estes hospitais, porque a maioria das pessoas que estão lá são de certas nacionalidades. Vêm dos seus países, vêm ali trabalhar, não vão trabalhar de graça. Será que eles estão a tirar os sul-africanos? Estão a competir com os médicos sul-africanos? Ou, de alguma forma, eles estão mais capacitados? Vamos para algo muito simples, que mexe connosco todos os dias, são as farmas. Encontramos farmeiros negros? O Black Empowerment criou estes farmeiros negros? Ou são os boers que continuam a postar, a trabalhar a terra, a produzir citrino, a produzir bananas, a produzir mangas e a exportar, a vender e, consequentemente, a serem eles quem procuram emprego. E quando eles procuram lavradores para a terra, os sul-africanos estão aptos para ir trabalhar nestas farmas? Quais são as pré-condições que impõem e o que é que eles têm em contrapartida? Então, eu penso que é uma questão de o que é que está a acontecer, quais são as oportunidades e por que é que esta definição de políticas não chega aos sul-africanos. Porque é que eles, de alguma forma, a mesma exclusão que estivemos a falar aqui com relação aos moçambicanos, parece que é o sentimento que estão a ter, que alguns setores da África do Sul estão a ter. Qual é a razão? Eu penso que é basicamente... Respondendo a essas questões que se chegam lá. Essas estão com as suas palavras, então fechamos aqui o nosso programa Opinião Feminina de hoje. Vou agradecer a vossa presença, Sônia Mboa e a CS Tascaú, pela vossa presença neste dia em que essencialmente discutimos a visita do Papa Francisco a Moçambique e também falamos do balanço da campanha eleitoral e já cá mais para o fim da xenofobia na África do Sul. Caro telespectador que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade.